e leis. Assim é a ciência em geral. E elas são filosóficas, que trabalham só com a razão, matemática, sabe, Solange, que trabalha com a razão e o número, são as ciências matemáticas. E as ciências experimentais, nas quais a parapsicologia se insere, porque trabalha como as filosóficas. Quando eu digo filosófica, é filosófica racional, com a lógica. Então, ela trabalha com o raciocínio da filosofia, ela trabalha com o número da matemática, com a estatística, e ela trabalha com o laboratório, com os aparelhos. Então, Agora, por isso que eu Lídia, trouxe para mostrar que ela é ciência de laboratório ou experimental, porque trabalha com todo este rigor que foi colocado aqui há pouco, e com uma porção de aparelhos, até alguns impossíveis de transporte. Bom, eu vou continuar dando uma pincelada para dar oportunidade a todos os convidados fazerem uma primeira intervenção. O Wagner, no outro programa, comentou, quer dizer, que não até comentou uma experiência de projeção de consciência que foi constatada por aparelhos, né? Por que então o questionamento de alguns desses aparelhos aqui, que não ficou muito claro para o público, esse questionamento dessa aparelhagem trazida especificamente para Maria? Veja uma coisa. Eu sou engenheiro eletrônico, quer dizer, uma pessoa que estudou isso, quer dizer, minha especialidade vem a ser justamente aparelhos. A nossa ciência até agora tem se fundamentado mais numa comprovação experimental através de máquinas. Mas nem tudo pode ser comprovado, pode ser estudado através de máquinas. Então falou-se da própria matemática, da lógica e de tantas outras áreas onde não existe instrumentação hábil possível, pelo menos numa instrumentação como essa. E são ciências. E são ciências. Então existe uma parcela da ciência que pode ser experimental, pode ser de laboratório, nesse sentido convencional. Agora, como estávamos discutindo no outro programa, quando nós vamos estudar isso que se chamou de alma, de psique, o que nós chamamos na conscienciologia e projeciologia de consciência, não temos até agora uma instrumentalidade específica para se medir isso. E isso não quer dizer que sejam fatos inexistentes. A humanidade conviveu durante séculos com a eletricidade sem poder registrá-la, não é fato? E nem por isso a eletricidade inexistia. Então, para se estudar a consciência, estudar a alma, o espírito, o ego, seja qual for o nome, nós precisamos de uma metodologia diferente. Nós precisamos de um encaminhamento científico, de laboratórios, de pesquisadores, com outra orientação completamente diferente. Nem por isso vai deixar de ser real ou mesmo vai deixar de ser científico. Me permite uma palavrinha, Wagner? A questão é a seguinte. Toda a ciência moderna, como por exemplo a astrofísica, que todos concordamos que é ciência, né? A física dos astros, a aparelhagem da física dos astros ainda é bastante embrionária, ainda que tenhamos naves como a Pioneer, a Voyager, vendo os outros planetas, mas nós só conseguimos trazer materiais, por exemplo, da Lua para aqui. Não trouxemos ainda de Mercúrio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Estamos trazendo um ou outro. Marte já trouxemos alguma coisa. Se está engatinhando porque é ciência nova. A parapsicologia é uma ciência experimental nova. Agora, a ciência experimental, meus amigos, traz dentro dela as outras ciências também. Há coisas realmente, Wagner, que nós ainda não conseguimos comprovar pelo aparelho. Agora, a gente comprova pela lógica, pela matemática, mas nós vamos chegar lá. Não é só pela lógica. Uma forma que eu gostaria de abordar é que muitas experiências podem ser vivenciadas pela própria pessoa como uma experiência pessoal dela. Nós sempre insistimos isso muito dentro da projeciologia. Sim. Então nós podemos muitas vezes ter uma dificuldade, uma comprovação mecânica, instrumental, mas se nós tivermos a maior parte da população passando por um determinado fenômeno, isso já pode ser considerado como um fenômeno estudado. Então, olha, vocês vão me permitir fazer um adendo aqui, porque uma das cartas que nós recebemos trata justamente dessa questão. É o Wellington... É uma prova testemunhal, é uma prova científica. Sim. O Wellington Lariucci, de Santa Cruz, no estado do Rio de Janeiro, mandou uma longa carta, muito interessante, em que ele faz considerações, ele é espírita, e ele comenta Wellington Lariucci. Ele tem um recadinho para o Mascarenhas, viu, Mascarenhas? Ele comenta, diz que você questionou sobre um grande abismo entre o corpo físico e o espírito e não ficou elucidada a questão. Ele sugere que você procure livros na Federação Espírita Brasileira sobre o perispírito. Pensa ele que você vai encontrar essas respostas. Mas ele comenta justamente essa questão dos aparelhos. E ele diz que a professora Maria Lídia mencionou que no espiritismo não se usam aparelhos, e ele menciona que nas casas espíritas filiadas à FEB, que é a Federação Espírita em geral, se desenvolvem várias tarefas, e inclusive há registro de várias experiências em que
surgem aparelhos. Professor Gerson, para comentar. Eu acredito que tanto a parapsicologia como o espiritismo, né, são ciência e, como ciência, tem um objeto que é a alma. Só que... Não da parapsicologia. Sim. Bom, mas com o nome psique, de consciência, para mim... é objeto todo extraordinário, é objeto da parapsicologia, a alma inclusive. Eu sei, mas essa é a minha maneira de entender. Mas eu quero concluir o meu raciocínio. Para o professor Gerson não sou espírita, manifestar. Com licença, não tem depois entra toda ciência tem que ter objeto, né? Para nós espíritas, o objeto do espiritismo é a alma. Agora, só que o espiritismo é uma ciência de observação. Eu sou um pesquisador nato, pesquisei José Arigó, diversos médiuns, inclusive participo de reuniões de materialização, onde já abracei 20 espíritos materializados, inclusive do meu filho, da minha mãe, do meu pai, em condições diferentes. Inclusive abracei o pai dele, o nosso Carlos Ibaçaí, o pai do nosso Carlos Ibaçaí. Que aliás, o Wellington é o autor dos livros que você mencionou, da Federação Espírita. Então, o que se quer é que os fenômenos espíritas sejam naturalmente testados em laboratório. Ora, a doutrina espírita, segundo Allan Kardec, é uma ciência de observação. O Dr. Heine, por exemplo, usou o método quantitativo. O americano gosta de estatística, né? Do método quantitativo. Allan Kardec partiu para o método qualitativo. Mas isso já é passado na parapsicologia. Hoje já não se tem essa ênfase toda no quantitativo. Eu estou me referindo ao pai da parapsicologia, eu né? acho que qualquer ciência que não dê ênfase à estatística é um absurdo. Continua a ênfase à estatística, mas hoje se presta atenção nessa coisa qualitativa. Eu queria só lembrar o seguinte, os nossos 4 convidados que já vieram na semana passada, de uma forma ou de outra, o público interessado já tem uma ideia de qual é a sua colocação. Eu vou precisar chamar o intervalo. Ainda tem um tempinho, né, Alcino? Dá para ele concluir o raciocínio, não dá? Foi não. Então, professor... eu só queria concluir... Não, né, porque no próximo bloco a gente vai nós também temos debatedores nós temos um programa de rádio, debate, nós conhecemos a sua posição. Então, eu só queria dizer o seguinte, não se pode provar os fenômenos, no caso, os fenômenos mediúnicos em laboratório, até o nosso querido Chico Xavier diz com muita propriedade. O telefone toca de lá para cá. Você não pode, por exemplo, querer pretender que Castro Alves venha dar uma manifestação aqui e traga uma poesia. Se o espírito não quiser, é uma inteligência. Então nós temos que respeitar essa parte. Agora, em termos de fenômenos que a própria parapsicologia chama de psiteta, né, esses fenômenos já foram, vamos dizer assim, foram provados devidamente, exaustivamente, pelo espiritismo. Né? E provaram constatada a existência. Constatados, um Chico Xavier. São chamados sobrenaturais. Exatamente. Então, nos cabe dizer, até agora quero dizer o seguinte, a parapsicologia vem no momento preciso, em nome da ciência, comprovar tudo aquilo que Allan Kardec, desde 1857, né, e o livro dos Médiuns de 1858, veio trazer de uma forma sistematizada todos os fenômenos. Então a parapsicologia, ela vem ao encontro, ela vai provar aquilo que nós já falamos, como ciência de observação. Então essa você já viu que hoje o bate-boca vai ser mais animado até que o da semana passada. A gente vai para o nosso intervalo? Não dou. Desculpa, professor. A gente vai para o nosso intervalo e vai incluir os nossos debatedores e todo mundo de novo, professor, daqui a pouquinho.